O incêndio do museu me impactou muito. Eu vim ao museu 2 ou 3 vezes. Toda vez que você perde o museu, no caso aqui da língua portuguesa, você perde uma história do passado, como perdia também uma história do presente. E aí a gente fica perguntando como que vai ser essa reconstrução. Eu fiquei pensando muito nessa reconstrução permanente, ou nessa construção permanente da língua a partir do cotidiano dos falantes dessa língua. E a língua, ela tem que ser sempre construída e reconstruída, né? O sol ainda tímido fazia nascer uma bela manhã de sábado, dia da feira que movimenta o sertão pernambucano. O colorido das frutas se confunde com as verduras, tornando-as brilhantes e quentinhas. Não muito longe, outra banquinha, esta de temperos, deixa exalar um aroma agradável da pimenta sendo moída junto com o cominho. Meu nome é Francisco Alves Quirino, tenho 18 anos. Atualmente sou estudante do ensino médio na minha cidade, Afogados da Engazeira. A nossa cidade, ela tem uma história interessante. Seu nome surge de uma lenda, né, de um casal, e ao atravessar o rio Pajeú, eles se afogam e os seus corpos são encontrados junto aos pés de Engazeira. Pensei em fazer sobre a feira e sobre a nossa poesia, muito por ouvir esse poema, que é muito famoso, falando sobre o fim da feira, um poema de Dedé Monteiro. Você me falar o verso inicial, eu também. Eu termino. Um pedinte se levanta Da beira de uma calçada, chupando uma manga-espada para servir de almoço e janta. Um boi de carro se espanta para ver se o motorista buzina. Um velho faz a faxina. Um cachorro arrasta o moço. E o pau vai verso o bolso. Depois que a feira termina. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Alguém com tão pouco estudo, mas com tanta sensibilidade para transformar em poesia o cenário do sertão. Todas as cidades do Vale do Pajeú, onde fica Afogados da Engazeira, respiram e produzem muita poesia. Se o Senhor Jesus Cristo é bom, no sertão, mais do que todo, torrão, é Antônio, é Maria, é João. Francisco, vem cá. A partir da experiência com poesia, a gente pode ver que existem vários outros sertões que não são tristes e que têm muita fartura, muita vida. Eu penso em estudar fora, cursar o ensino superior fora, talvez em Brasília, mas eu também penso em, assim que eu encerrar os estudos, voltar para cá, para minha terra, para ajudar a mudar as vidas aqui das pessoas, assim como a minha foi mudada com as oportunidades que eu tive acesso. Na medida que a minha escrevivência me move para escrever a morte de um menino, ou a morte de uma mulher, ou a morte de um homem, ao escrever essa morte, eu estou denunciando essa morte. Ao escrever essa morte, eu estou desejando justamente a vida desses sujeitos. Então, eu acho que a escrita, ela possibilita esse movimento de ir e vir na realidade. A nossa escrevivência não é para ninar os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos.
Não existe apenas a cultura do estupro no Brasil. Existe, sobretudo, a cultura do machismo. E o estupro, no que lhe concerne, é uma consequência disso. O que é cultural aqui é o fato de a mulher, na maioria dos casos, levar a culpa por ter sido violentada. Meu nome é Ana Carolina Alves Amorim, eu tenho 20 anos. Hoje eu sou aluna de biblioteconomia e professora de espanhol. Eu fui criada num ambiente machista, assim, porque esse paradigma, essa perspectiva estava em tudo. A gente estava trabalhando a temática que tinha sido trabalhada no Enem de 2015, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E quando a gente estava trabalhando esse tema, eu trouxe redações que ganharam nota 1000, por exemplo, e que, para que eles percebessem a questão da argumentação. Ela já sabia o que ela queria, mas precisava achar a forma de deixar aquilo leve. E esse processo foi muito difícil para mim porque eu não costumava reescrever tanto assim. O texto da Ana foi avassalador. Um texto que nos leva à reflexão e, além de nos levar à reflexão, é um texto que bate de frente. Foi muito bom quando o texto ganhou e eu pude voltar para casa e trazer isso para minha cidade. E as pessoas puderam conhecer a minha história e puderam conhecer o texto. Mas as coisas continuam acontecendo. E como que a mulher se porta diante disso? Mas você tem que continuar mobilizando as pessoas, você tem que continuar escrevendo, você tem que continuar lendo, tem que continuar debatendo, chamando pessoas para falar sobre isso e para pressionar o Estado e pressionar as entidades para fazerem alguma coisa também. Se eu não tivesse atingido, ou se eu não tivesse conquistado ou me apropriado da escrita, eu não estaria aqui, com certeza. Então, o que me coloca nessa posição, o que me coloca como mulher negra, como escritora negra, nesse momento de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, foi justamente essa conquista. Numa sociedade em que vale o que está escrito, se você escreve e lê, você tem essa competência de reclamar, de pedir, de reivindicar aquilo que está escrito, que já é um grande passo. Nossa família sempre foi muito humilde. Quando eles eram pequenos, a nossa situação financeira era muito difícil. Elas sempre souberam que, para ter um curso superior, elas teriam que buscar isso com o próprio esforço. Meu nome é Bianca Soares, eu tenho 24 anos, sou jornalista. Atualmente eu estudo mestrado. Eu fui medalhista de prata da Olimpíada de Língua Portuguesa em 2008 e em 2010 eu ganhei a medalha de ouro com um artigo de opinião. Eu me mudei para Caldas Novas quando eu tinha 11 anos de idade, era bem pequena. No início foi bastante complicado a mudança porque era uma cidade completamente diferente. Eu ainda não tinha uma rede de contatos, amigos, parentes. Por conta disso, o meu período preferido do dia era a hora que eu estava na escola. Lembro bem o primeiro dia assim, que eu ouvi falar da Olimpíada de Língua Portuguesa.
Eu estava com a minha mãe na sala, a gente estava assistindo televisão e apareceu uma menina lendo o texto dela. E aí eu olhei para minha mãe e falei, eu vou ler meu texto aí o ano que vem. Bem-vindos à maior estância hidrotermal do mundo. Com essa frase, o turista é saudado quando chega a Caldas Novas, no sul do estado de Goiás. As belezas naturais, e principalmente as águas quentes, transformaram essa pequena cidade em um dos maiores polos turísticos do Brasil. Eu era muito pequena quando minha irmã participou pela primeira vez. Eu vi um book de fotos dela e quando eu vi eu pensei, cara, eu preciso disso também. Eram várias pessoas de todos os lugares do Brasil, ela fez amizades, era um lugar assim incrível. Eu tentei poesia, eu tentei memórias, crônicas, até que eu consegui com um artigo de opinião. Além de superlotar os diversos camarotes e pistas de dança, os turistas hedonistas se relaxam nas piscinas de águas quentes. Entretanto, deixam a sujeira, trabalho com carga horária abusiva e a tão temida falta de água. E aí, então, depois da Olimpíada, eu estudei jornalismo com uma bolsa do ProUni. Durante a graduação, eu ganhei uma bolsa para estudar na Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu fui estagiária na Folha de São Paulo, depois fui trainee do Estadão, trabalhei nos 2 jornais, estudo mestrado na universidade que eu sempre quis estudar. Muito dessa determinação veio de uma autoestima que surgiu em mim depois da participação na Olimpíada. Eu tive a inspiração da minha irmã e vários amigos meus tiveram uma inspiração em mim. E agora eu já tenho certeza absoluta do que eu quero. Então eu resolvi me mudar para São Paulo para estudar e cursar Direito. Esse projeto alavancou a vida não só da Bianca e da Brenda, como da nossa família também. Serviu de incentivo para todos, inclusive para mim, né? Depois que isso aconteceu, logo em seguida eu prestei vestibular, voltei a estudar. A gente conseguiu ter a clareza de que é possível. Porque a escola para as classes populares é o único caminho. Principalmente em determinadas regiões, eu acho que mesmo numa cidade grande. A escola é o lugar onde as classes populares, pelo menos teoricamente, é o canal que as classes populares poderiam e deveriam acessar. A escola, desde as classes iniciais, é o espaço responsável, né, para a aquisição da escrita e da leitura. E muitas vezes é ali, por exemplo, que a criança vai ter o primeiro contato com o livro. A criança que não está alfabetizada ainda, né, quando ela conta uma história, a professora registra e lê aquela história para toda a turma. Eu acho que além de dar para a criança um orgulho, a minha história que está sendo lida, né, ele passa também a ter compreensão de que ele pode registrar essa história. Na minha opinião, o que os alunos escrevem não pode ficar só na sala de aula, porque a gente escreve para outras pessoas lerem. E quando surgiu a oportunidade de ter um programa apresentado pelos alunos na rádio, eu não pensei 2 vezes, topei na hora. Está entrando no ar o programa Rádio Escola, uma parceria da Rádio 87 com a Escola Geralda Márcia. Meu nome é Alzeni Pinheiro de Souza, sou professora de língua portuguesa há mais de 20 anos. Falar sobre Três Marias é falar sobre o Rio e falar sobre sua gente. As pessoas amam o Rio e amam as pessoas. Então, a cidade de Três Marias é uma cidade boa para se viver. Eu gosto de movimento, de ação. Então, eu não quero ficar ali o tempo todo falando, eu quero que o aluno construa a sua aprendizagem. Esse aluno não aprende. Eu nunca ouvi o Alzeni falar isso. Esse aluno aprende no tempo dele. Eu vou fazer tudo por ele. Todos participam.
Se tem sarau, todos participam. Se é para escrever o texto, todos escrevem. Está no ar o programa Rádio Escola. Meu nome é Marlon Gabriel, sou do 9º ano. O programa Rádio Escola, além de divulgar textos dos alunos que eles produzem na sala de aula, no dia a dia, trabalha a oralidade, trabalha, né, o posicionamento do aluno frente a outras pessoas. Eles sabem que os textos não vão ficar só dentro da escola. Mas eu atribuo esse êxito à professora Euseni. Ela acreditou até mais do que eu. Esse entusiasmo, ele tem sobrevivido aí há 17 anos. Rio São Francisco, prados e campinas, veredas enriquecidas. Na minha pequena cidade, habita um povo cheio de prosperidade. Também mora ali o Sabiá. Três Marias, com muito orgulho, gosto de falar de você. Aqui cresci, aqui vivo e continuarei a viver. O lugar onde eu vivo chama-se Três Marias. Muito lindo e tranquilo, muita paz e calmaria. Vale a pena ser professor, apesar das dificuldades, porque professor hoje também é um pouco de tudo, né? É conselheiro, é amigo, é psicólogo, mas o que me faz continuar é o desejo dos alunos participarem. Porque eles é que procuram, eles que querem participar, que querem ler. Então, o aluno é que me faz continuar. Para mim, a poesia é a possibilidade, se não a possibilidade, mas o desejo muito grande de apreensão do mundo. Eu acho que a poesia ela pode ser angústia, ela pode ser prazer, ela pode ser resposta, como também ela é indagação. Para mim, a poesia é que me permite viver. Então, aos 72 anos, apesar de toda uma aridez que nos cerca, mas você pensar que ainda é possível, que é possível para você e para o outro, eu acho que só a poesia, eu acho que só a sensibilidade de perceber o que está além nos permite. E hoje, acho que cada vez mais a gente precisa da poesia. A professora mandou a gente desde a escola vir olhando os lugares pelo ônibus. E ali eu fui olhando com outros olhares. Olha, isso eu posso colocar no poema. Olha, que lindo isso! Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor, que ali vivem com muito amor. Eu me chamo Isadora Cristiane Gonçalves Mate, estudo na Escola Municipal Rodrigues Alves. Eu moro com a minha mãe, meu pai e minha irmã. O meu esposo tem o ensino fundamental incompleto. Eu consegui, no caso, fui até terminar o ensino médio. Trabalhamos nós, só meu marido e eu, quando ele precisa de uma ajuda na lavoura, tipo levar alguma coisa, ou desatar algum trator, alguma coisa, vai eu. A Isadora, desde pequena, ela gostou de leitura, gostou de primeiro, como ela não sabia ler, eu comprava os livrinhos aonde mostrava as historinhas e ela pintava. No primeiro momento eu trouxe o tema, né? Falei como seriam as Olimpíadas, que o tema era o lugar onde se vive. E as primeiras reações que eu ouvi deles foi o seguinte: mas professora, nós vamos falar o que daqui? Não tem nada aqui, professora. Vem cá, minha linda gaúcha. Festas gauchescas para bailar, músicas gaúchas que enchem o lugar, todos pilchados e cheios de graça, cavalo chapéu, laço e bombacho.
E ela começou a descrever e tu vê que aquilo ali tinha emoção, tinha sentimento. E isso tudo, assim, eu pude perceber que eu, de alguma forma, da forma mais simples, talvez, a gente conseguiu que eles começassem a olhar para a cidade. Foi uma emoção, né, porque para um professor, assim, ó, é uma realização. Eu fiquei maravilhada e em choque ao mesmo tempo. Os alunos da escola ficaram encantados, né, eufóricos, e isso foi muito bom para eles poderem acreditar neles mesmos, para eles verem que é possível. Povo honesto e trabalhador, cuidam da terra com muito amor, fazem deste lugar pequeno e acolhedor, um espaço especial e encantador. Autora Isadora Marques. No caso das classes populares, não só das classes populares, por exemplo, no caso das mulheres, dos negros, dos sujeitos indígenas, há uma tendência de acreditar que a história que faz sentido é a história do homem branco. Então, eu acho que quando você possibilita a crença que toda história merece ser escrita, né? Ou que todo sujeito, a história dele tem sentido, eu acho que você fomenta também tanto o desejo de ler a história do outro, mas do outro aí eu estou falando no seu igual, como também fomenta esse desejo de você escrever a sua própria história. Perdi o meu pai de uma forma trágica. Eu estava em Rondonópolis, fazendo teste de futebol. E o dia que eu voltei, eu não tinha mais aquele cara que era o meu herói. Um ano depois, eu encontrei uma carta do meu pai. Meu nome é Adolfo Siripes Missuté e eu tenho 20 anos. Eu sou finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2010, categoria poema. E eu moro nessa aldeia. O Adolfo, quando ele chegou, ele produzia pouquíssimo, né? Então as produções bem tímidas. Ele falava assim: professor, isso é muito difícil, eu não dou conta de fazer isso não. Falei, não, é possível, né? A gente vai fazer. Você quer fazer? Eu vou te ajudar. Ele foi refazendo essas estrofes, acrescentando, mudando as rimas, né? Que é a parte mais difícil que eu achei em trabalhar com o Adolfo na poesia, foi as rimas. O diferencial desse menino é que ele nunca desiste. O Encanto da Lagoa. Por ser misteriosa, para os índios é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Ao seu lado, uma caverna de um escuro profundo. Nosso povo acredita num portal para outro mundo. Se alguém entra nela, não sai mais de lá. Dizem que o portal o leva para outro lugar. Eu nunca imaginei que o trabalho em sala de aula, né, uma simples atividade pudesse vir, né, a ter essa repercussão e atingir a vida de uma pessoa, mudar, na verdade, né, a vida de uma pessoa. Eu trabalho em uma escola estadual indígena. Minha aldeia fica uns 7 quilômetros da escola. Todo dia eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e ir de a pé. O meu desejo, não é nem desejo, é um sonho, que agora eu tenho, é ser professor. Muita gente fala, ser professor? Você? Eu por quê? Por que não, né? Não para mim, não para ganhar dinheiro, mas porque eu quero ajudar meu povo. Meu pai nunca me falou na minha cara que ele sentia orgulho de mim, e essa carta me mostrou isso. Brasília o apo in Raimunizé. Romiuren Otto, finalista. Otto Romiuren Sudo. Aneva Trobuiere. Inratite da Meissa Prinzé. Aldeia Zeiwarro. Adolfo Siripes Missuté. Aneva Trobuiere. Rodolfo Missuté. Cidade Campinápolis, Mato Grosso.